É uma verdade universalmente conhecida que hoje eu vou me humilhar neste vídeo. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é isso mesmo que você viu no título. Eu vou falar de curiosidades, fofocas de 3 autores imitando suas poses nos retratos. Eu consigo ver claramente a autora que eu tô imitando olhar pra mim e falar: eu sou uma palhaça pra você? Mas sim, gente, eu estou imitando Jane Austen. Na verdade, uma tentativa. Bom, Jane Austen é uma autora que eu gosto desde quando eu tinha 17 anos. E foi a autora que me fez começar os clássicos. Ela que me fez me entregar nesse mundo literário, com certeza. Eu devo isso muito a ela. De mais de 200 anos, eu vou falar 3 fofocas quentíssimas sobre a autora. Sobre a foto, não sei se é oficialmente assim que ela era apresentada fisicamente, mas tem uma coisa de errado. Se você notar, na mão dela tem um anel, seria uma aliança, o que é totalmente errôneo, já que ela nunca se casou. E sim, a autora nunca se casou, mas ela gostou de um cara chamado Tom Lefroy, e eles se encontraram 4 vezes na vida, socialmente. E eles quebraram uma regra de intimidade, que 2 jovens não poderiam fazer, a não ser que estivessem noivos ou casados, que seria trocar cartas. Mas diferente do filme Amor e Inocência, eles nunca se encontraram sozinhos. Depois de um tempo, os pais não aceitaram que eles ficassem juntos e olhavam para ela como apenas uma filha de um reverendo e que ele poderia conseguir coisa melhor. Pra quem se mexe muito falando, cara, eu não consigo. Eu toda hora mexo o braço e me movimento muito falando as coisas. É muito estranho ficar só numa posição, mas vamos lá, eu consigo. Sobre o seu grande livro Orgulho e Preconceito, muita gente sabe que ele antes ia se chamar Primeiras Impressões e tem muito a ver sobre a história. Mas ela mudou de ideia depois que ela leu o livro de Frances Burney, chamado Cecília, em que tinha uma passagem que dizia: a combinação de toda essa situação desafortunada foi resultado do orgulho e preconceito. Agora, uma coisa que eu realmente não sabia, eu fiquei chocada, é que os pais dela, os parentes em geral, queimaram cartas, escritos, só para poder manter uma reputação dócil da autora, para que não manchasse a imagem dela de certas coisas que ela escrevia. Graças a Cassandra, que era a irmã dela, conseguiu salvar muitos. Tanto que hoje você encontra no livro Juvenília, que eu até adquiri recentemente, em que tem escritos dela que foram salvos pela irmã. E os pais queriam que ela fosse eternizada como uma mentira, só para viver as aparências. Próxima pessoa. Você acha que a humilhação não tem nível? Tem. E esse é o pior. Logo ele, o autor que mais fala de beleza no seu livro, sendo esculachado nesse YouTube. E quem não conhece o Oscar Wilde, né? Sabe que é um dos maiores autores da literatura, que revolucionou com seu livro Retrato de Dorian Gray. Teve vários escândalos na sua vida e muitos também sabem que ele foi preso por 2 anos, depois que ele teve um caso com um homem. Depois da sua graduação em Oxford, ele volta para Dublin, na Irlanda, e ele tem um romance com Florence Balcombe, que era uma das mulheres mais bonitas. E mal sabia ele que ela estava sendo chavecada pelo Bram Stoker, o autor de Drácula. Acontece que ele ficou arrasado porque ele não sabia do caso e ela acabou aceitando se casar com Bram Stoker. Mas uma das fofocas mais quentíssimas nem é sobre o Oscar Wilde, e sim o seu pai, que era o Sir William Wilde. Ele era um cirurgião muito famoso, muito nobre também, só que o escândalo começa quando uma paciente sua o acusa de ter abusado sexualmente dela. E hoje isso acontece, na internet fica aquele bafafá, imagina naquela época, ainda mais a reputação de um nobre. Então a esposa dele, a mãe de Oscar Wilde, não aceitou, acreditou na mulher e ainda recebeu uma pequena indenização sobre o caso, e a mulher com a família se mudaram para o outro lado do país. Mas a reputação da família foi por água abaixo. Quem diria que o maior escândalo ia vir deles e não do Oscar Wilde? Da mesma forma que a minha humilhação aumenta, os escândalos desses autores também. Sim, eu tô falando de Charles Dickens, um autor querido, principalmente pra mim, que adoro os livros dele. Foi um dos primeiros autores a ficar rico só escrevendo. E ele pertence a um dos maiores escândalos envolvendo a sua esposa, Catherine Dickens. Em 1836, então, eles se casam, têm mais de 10 filhos, e o casamento estava indo super bem. Ela era uma esposa que acompanhava ele em todos os eventos, em peças de teatros relativos aos seus livros. Só que depois dos 40 anos do autor, e com uma penca de filhos, ele estava meio cansado e começou a deixar a esposa de lado. Ele se apaixona por uma novinha de 18 anos, Ellen Ternan, que era uma das maiores fãs dele. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, tem um filme, acho que no Prime Video, chamado Nosso Segredo.
Ele vai contar muito sobre essa menina que era fã, obcecada por ele e que começa a ter um caso amoroso. Catherine descobre o caso quando ela recebe uma das correspondências do autor, que eram cartas muito amorosas da Ellen. Ela decide então se separar, quer divorciar e ir embora, mas ela não consegue a guarda dos filhos porque, segundo a lei vitoriana, a guarda pertencia sempre ao pai. Acontece que, por ele ser muito famoso, todo mundo ficou do lado dele. Mesmo depois ele tentando explicar o porquê que eles se separaram, ficou ainda pior para a reputação da Catherine. Ela nunca pôde contar a sua versão e morreu em 1879 com câncer. Para piorar, o que já estava pior é que na Universidade de Harvard tem também uma coleção de cartas, uma delas do autor que mandou para um amigo dele médico, que ele confessa sim o seu caso, ainda joga uma fanfic de que a Catherine era uma doidinha, tentou fazer de tudo para que internasse ela. Agora eu quero saber sobre a sua opinião sobre essas fofocas e curiosidades, o que vocês acham dessa tal reputação que fica aos autores? Porque a gente sabe que muitos autores a gente gosta, tem muito carinho, e aí você descobre um podre ou algo que ele fez ou ela fez no passado, e aí como é que fica o sentimento? O sentimento continua? Você tenta separar o autor da sua obra? Você não se importa porque esses três aí já morreram, não tem mais o que fazer e fica por isso mesmo? Certamente eu não sou a melhor pessoa para imitar looks de ninguém, até porque eu uso a mesma roupa o dia inteiro. Mas eu tentei. Se você gostou desse formato de vídeo, comenta pra mim e fala qual autor e autora você quer ver aqui, que eu trago mais fofocas literárias. Se vocês quiserem que eu traga também nesse mesmo formato, imitando seus retratos, deixa o seu feedback pra eu saber se isso realmente valeu a pena ou não. Também lá no Instagram e aqui nos Shorts eu deixo curiosidades todos os dias sobre editoras, livros e autores. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu me aventurei pela primeira vez nesse tema. Eu sempre quis fazer isso, na verdade, mas eu achava que nunca ia dar certo. Curte, compartilha, manda pra alguém, um amigo que gosta de literatura ou que gosta de palhaçadas assim também. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!